rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Persistência e mudança. Conta-se que certa vez 2 moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e valente. Assim, logo ao cair, nadou até a borda de um copo. Mas como a superfície era muito lisa e ela tinha as asas molhadas, não conseguiu sair. Acreditando então que não havia saída, a mosca desanimou, parou de nadar e se debater, e então afundou. Sua companheira de infortúnio, apesar de não ser tão forte, era tenaz. Continuou a se debater e a se debater por tanto tempo que aos poucos o leite ao seu redor, com toda aquela agitação, foi se transformando e formou um pequeno nódulo de manteiga, onde a mosca tenaz conseguiu, com muito esforço, subir e dali alçar voo para algum lugar mais seguro. Durante anos ouvi a primeira parte dessa história como um elogio à persistência, que sem dúvida é um hábito que nos leva ao sucesso. No entanto, tempos depois, a mosca tenaz, por descuido ou acidente, novamente caiu no copo. Como já havia aprendido a experiência anterior, começou a se debater na esperança de que, no devido tempo, se salvaria. Outra mosca, passando por ali e vendo a aflição da companheira de espécie, passou na beira do copo e gritou: "Ei, tem um canudo logo ali, nade até lá e suba por ele." Mas a mosca tenaz não lhe deu ouvidos. Baseando-se na sua experiência anterior de sucesso, uma vez que havia dado certo então a sua estratégia, continuou a se debater, até que exausta, afundou no copo cheio de água. Quantos de nós, baseado em experiências anteriores, deixamos de notar as mudanças no ambiente? E ficamos nos esforçando para alcançar os resultados esperados até que afundamos na nossa própria falta de visão. Fazemos isso quando não conseguimos ouvir aquilo de quem às vezes está de fora da situação, e às vezes nos apontam os diferentes caminhos possíveis que nós podemos utilizar para resolver determinado problema ou para sair de determinada situação. Assim, com essa mensagem, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, em mais uma jornada iluminativa, aqui no site da Rádio Brasil Espírita, também no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que todos vocês possam se encontrar em paz e desejando que essa noite seja uma noite muito produtiva e inspiradora para que possamos nos encher de ânimo e de coragem para enfrentar os desafios que se seguem ao longo dessa semana maravilhosa. Porque devemos encarar a vida sempre como uma dádiva divina, porque viver na Terra é um privilégio. Assim, nós, ao mesmo tempo em que agradecemos essa companhia generosa e paciente nesses pequenos minutos, onde vocês nos permitem adentrar a casa, o coração e a mente de vocês, trazendo reflexões e inspirações à luz das mensagens daqueles irmãos que aqui transitaram na Terra e que de onde estão trazem uma visão amplificada da nossa experiência aqui na Terra. Nós agradecemos imensamente essa companhia amorosa. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema que fala sobre a nossa casa mental. Sim, porque constitui um verdadeiro desafio hoje cuidarmos da nossa casa mental. Vivemos uma era de informação
Já nos diz Augusto Cury, psiquiatra brasileiro, que nós vivemos a síndrome do pensamento acelerado. Mas não só pelo fato dos nossos pensamentos serem conturbados, acelerados, mas precisamos adotar uma postura, uma inclinação interna para que nós tenhamos a prática de observarmos a nossa casa mental, de analisarmos o teor dos nossos pensamentos, em que direção caminham, qual a qualidade dos nossos pensamentos, porque eles interferem de forma significativa nos nossos sentimentos e também nas nossas condutas, nas nossas posturas diárias. Hoje estaremos trazendo reflexão em 2 obras que falam mais ou menos sobre esse tema. O primeiro nós trazemos contido nessa obra chamada Vida Plena, de Joana de Ângelis, uma publicação recente da veneranda Joana, ela que no ano passado, mais precisamente, se não me engano, no ano de 2019 para 2020, ela havia lançado para todos nós um livro chamado Vidas Vazias. Era um livro que aparecia no alvorecer das nossas experiências conturbadas da pandemia. E aí nos trazia Joana de Ângelis inúmeras reflexões a respeito da postura da humanidade até então em relação à sua própria vida e à sua relação com o outro, com o próximo. Nesta obra, publicada em 2021, a veneranda Joana de Ângelis vai nos trazer o seu oposto, que se chama Vida Plena. Vida plena em complemento a vidas vazias. E aqui nesta obra ela traz uma reflexão muito importante, cujo título do capítulo é Paisagem Mental. E eu acho fantástica essa analogia que Joana de Ângelis faz a respeito do conteúdo mental, associando a uma paisagem, porque é o estado que nós devemos adotar diuturnamente. É contemplarmos o nosso pensamento tal como nós contemplamos uma paisagem. Observar as suas nuances, as características, o colorido das nossas paisagens mentais e para onde elas estão nos direcionando. É um exercício que pode ser adotado por todos nós em qualquer momento do nosso dia, para que possamos avaliar o teor, o alimento que nós estamos dando aos nossos pensamentos e à nossa casa mental. Porque isso fará uma diferença significativa da forma como nós nos conduzimos no nosso dia a dia. E aqui Joana de Ângelis nos inicia suas reflexões da seguinte forma: inscrevem-se em todas as mentes, pensamentos, palavras e atos. As paisagens mentais de cada ser humano são o resultado das suas reflexões, assim como dos seus interesses. Tudo aquilo que o atrai impregna a mente, passando a fazer parte do seu patrimônio, que será utilizado oportunamente quando as circunstâncias assim o impuserem. Então, todo aquele conteúdo amealhado, alimentado nas nossas mentes e que fazem então parte desse nosso patrimônio íntimo e pessoal, com certeza no momento oportuno ele será utilizado, porque nós haveremos de retirar de nós os equipamentos que possuímos diante das circunstâncias que nos convidam à ação. A vida mental é, pois, de Joana de Ângelis, o somatório das construções psíquicas que permanecem, dando lugar às realizações e atividades do ser no seu processo de evolução. Em consequência, cada ser reside no local psíquico onde deposita as suas ideias. Nós habitamos no local psíquico onde depositamos as nossas ideias. Olha que importante isso, porque às vezes nós atribuímos as nossas inquietações internas às circunstâncias exteriores, mas jamais adotamos e assumimos uma postura
de artífices da nossa própria história ou de protagonistas da condução da nossa vida, quando nós deveríamos considerar que teor nós estamos adotando em relação aos nossos pensamentos. E ela segue: são elas o natural resultado dos hábitos mantidos durante a nossa vilegiatura orgânica. São esses hábitos adquiridos e mantidos durante a nossa experiência aqui na Terra, nossa experiência carnal. E aí, Joana diz que todo pensamento que passa pelos registros mentais deixa traços de alto significado. E pela sucessão da sua ocorrência, transforma-se em cultivo para a reprodução oportuna pelo automatismo dos equipamentos eletrônicos que constituem os chips de registro de tudo que ocorre. Portanto, tal é a vida conforme os ajustamentos mentais. Aqui ela fala de um processo muito importante, que fala então da manifestação contínua e constante dos tipos adotados por nós, os teores dos nossos pensamentos, que com a sua ocorrência frequente vai criando esses automatismos, vai se sendo sedimentado em nós, criando às vezes esses padrões que nós chamamos de comportamento e de pensamento, do pensamento que gera o comportamento. E aí tal é a vida conforme os ajustamentos mentais, a forma como esses conteúdos vão sendo sedimentados e assentados no nosso psiquismo, na nossa mente, é que vai dar então esse teor, a qualidade das nossas condutas e das nossas posturas. Jesus afirmou com muita beleza: onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Isso é uma linguagem metafórica que o Cristo nos dizia: onde está o nosso tesouro? Ou seja, onde está aquilo que mais apreciemos, que nós mais apreciamos e amamos, aí vai estar toda a nossa inclinação, toda a nossa vontade, todo o nosso direcionamento. Então, que analisemos onde habitam os nossos verdadeiros tesouros, a nascente desses tesouros, para que nós possamos avaliar então onde está repousado o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade. Equivale a dizer de Joana: onde estiverem as tuas ideias, estará a tua realidade, o ser que és. E eu vou repetir: onde estiverem as tuas ideias, estará a tua realidade, o ser que és. O seu evangelho, na sua proposta de terapia preventiva aos males, então, da existência física, oferece a essa cimentação operosa, gentil e produtora de frutos nutrientes. Então, o Evangelho do Cristo é essa proposta, para que nós possamos repensar o solo dos nossos corações e também da nossa mente. Que tipo de solo, que tipo de semente nós estamos aplicando? Porque eles vão dar esse colorido, a frutificação daquilo que representa o que verdadeiramente somos. Em todos os momentos, suas páginas registram as ocorrências edificantes, mesmo quando os primeiros registros apresentem algo de mal de Joana. A sua diretriz demonstrará o resultado equivalente aos seus conteúdos. Não estranhes, pois, o pessimismo, o pânico, a insegurança quando fores defrontado com os testes do movimento da existência humana planificada para a vivência da plenitude. Naqueles indivíduos de mente desabituada a reflexões positivas e a fixações primorosas, serão as primeiras reações às manifestações do dia a dia. Então ela diz aqui, ela já aponta que toda mente que é desabituada a pensar positivamente, por isso que às vezes ela nos coloca a queixa como um vício. Há quem tenha um vício da queixa como automatismo psíquico. São aquelas pessoas que diante de tudo, de todos, de todas as circunstâncias, sempre tem uma palavra de pronto
para criticar ou para apresentar aspectos negativos no seu entorno. E aqui ela fala que, ao mesmo tempo que aqueles desequipados desse exercício de olhar positivamente, de pensar positivamente, já trazem o engodo, o peso de enfrentar situações desafiadoras porque estão desnutridos desse olhar mais positivo, desse olhar de esperança de um novo porvir. E aí ela segue naqueles indivíduos, então, vamos repetir, de mente desabituada a reflexões positivas e fixações primorosas, naturalmente, serão os primeiros a terem essas manifestações negativas no seu dia a dia. Expulsa da mente, convida-nos Joana, o hábito do mau julgamento, em particular, quando chamam a atenção as más qualidades. Há razões que escapam ao observador apressado, que tornam cada pessoa específica ou especial. Porque nosso julgamento é sempre muito pobre de argumentação. Lembremos que o ponto de vista é a vista de um ponto. Então haveremos sempre de cometer erros ao julgarmos alguém de uma forma equivocada e negativa. Compreendamos que existe em todos os seres humanos a outra face, isto é, o outro lado, talvez sombrio como um espelho, mas sempre tem um outro lado. A realidade é que ninguém se sente feliz por inspirar antipatia ou desagrado. E se por acaso demonstra que sim, está oculto em um conflito perverso que desarticula o seu possuidor. Ou seja, é alguém que está enfermo, porque em sã consciência ninguém vai sentir prazer em trazer para perto de si a animosidade, desrespeito, malquerença. Elege os melhores pensamentos mesmo quando a situação for extremamente perigosa e negativa. Então é um exercício de nós aplicarmos no nosso dia a dia esse olhar de otimismo, até de bom humor. Há quem diga, por exemplo, o povo brasileiro tem uma característica interessante, porque costuma fazer humor, tirar sátiras das suas próprias experiências de dificuldade. Isso é uma forma positiva de enxergar uma adversidade, entendendo que ela é temporária. Então, Joana nos segue que vive-se num universo de leis inalteráveis que funcionam por automatismos inflexíveis. Se pensas bem no momento mau, torna o clima mental menos denso, portanto favorável a um resultado inesperado. Esforça-se por ser gentil com todos, pois que a gentileza, como afirma o brocardo popular, gera gentileza. Gentileza que promove, desencadeia gentileza. Conserva a ideia da vitória em circunstâncias aziagas, porque mesmo quando o resultado não é positivo, o aprendizado é de alto coturno. Olha que interessante. Ela nos estimula a essa visão positiva das coisas, porque mesmo que a situação traga uma contrariedade, sejam circunstâncias às quais elas se referem aziagas, que promovem, por exemplo, desgraça, que nos trazem desconforto e desgraça, no final das contas gera aprendizado. Então traz em si, no seu bojo, algo de positivo, que sempre vai gerar esse aprendizado importante. O pântano ignora a podridão que exala. O matagal não sabe os prejuízos que produz. A peste ignora as vidas que arrebata. Desse modo, drena as águas paradas e dá-lhe movimento, carpina a erva má e retira a mata que agasalha ofídeos e aracnídeos perigosos e transforma o terreno em formoso jardim. Precata-te da pestilência e a saúde triunfará em teu organismo.
A vida é um convite intérmino à ação edificante. Cuida do teu jardim mental. Cuida do teu jardim mental. Eis um convite ao qual Joana nos fala que possamos então cuidar desse nosso jardim mental. Retiremos essas ervas daninhas que geram às vezes subrepticiamente os danos causados pelos ofídeos e aracnídeos da desesperança, da falta de fé, do mau humor, da mágoa, do ressentimento, do orgulho ferido. Então que possamos cuidar com delicadeza desse nosso jardim mental. As boas conversações são os maravilhosos instrumentos da edificação do bem. As palavras de Joana carregam as vibrações do tomo que as envolve. Nem sempre é o som do verbo, mas a emissão do seu conteúdo moral que tem então significado. Como não podes viver sem pensar, habitua-te a reflexionar nas belezas da vida. E aí ela exemplifica o desabrochar de uma flor, o gotejar da água, o leve perfume da brisa que beija o roseral, as coisas simples da natureza. As questões complexas exigem mentes que saibam elaborar esquemas e equacionar enigmas. Ser simples e acaricia tudo que é delicado e desconsiderado. Sorri ante um amanhecer iriado da luz do sol ou poente em fogo do entardecer. Olha a vegetação numa greta de pedra onde caiu um pólen, manifestando então o poder da vida. Detente e examina um grão de areia que reflete a luz, um pirilampo que brilha no escuro, e descobrirás a maravilha da vida em 1000 manifestações surpreendentes que fascinam. Pense em Deus, analisando a sua obra, deslumbrando-se como um colibri no ar ou uma borboleta leve e flutuante, bailando ao vento brando, ou uma laboriosa abelha produzindo mel e fecundando a natureza sem o saber. Considera que tua mente é um jardim portador de belezas inimagináveis. Seleciona o que nele irás plantar com a certeza, porém, de que colherás conforme a semente que lhe entregues aos cuidados. Jesus foi peremptório, afirmando que a cada um segundo as suas obras. Normalmente, o momento da desencarnação libera a memória que evoca toda a existência, especialmente aquilo que mais se fixou na mente através da repetição. Essas fixações são os pensamentos comezinhos, constantes e viciosos. Desse modo, vive de maneira que, ao desencarnar, a tua memória te abençoe com um jardim de pensamentos elevados, a fim de poderes seguir feliz desde esse momento. Que mensagem oportuna e rica que Joana nos traz, falando-nos com delicadeza a respeito da necessidade de cuidarmos desse jardim mental. Convidando-nos, por exemplo, a tomar emprestado, talvez, o olhar da criança que olha a natureza com deslumbramento. Todo olhar infantil é um olhar de extrema amorosidade, de perplexidade e de ternura ao entorno dos fenômenos tão belos que a natureza nos possibilita a cada amanhecer e a cada pôr do sol. Que possamos exercitar essa gratidão genuína pelas coisas que Deus nos coloca, para que esse exercício mental alimente os nossos corações e que assim possamos criar um vício do bem, um vício de pensar as coisas belas da vida, porque isso sim, diuturnamente vai nos enriquecendo de ânimo e coragem. Para fecharmos esse entendimento, nós vamos trazer uma mensagem contida nessa obra, Coragem, sob a psicografia do querido Chico Xavier, sob a inspiração de diferentes espíritos que aqui transitaram.
Nesse, nós vamos trazer a mensagem chamada Nossa Casa, do Espírito Emmanuel, que nos diz o seguinte: a mente é casa viva, onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único adequado à nossa construção, cedo sofreremos a ventania destruidora ou enregelando-te da ambição e da inveja, do remorso e do tédio que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho exclusivo do vosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente assinala a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos defrontaremos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo disse Jesus: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizamos mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Eis a mensagem de Emmanuel a respeito da nossa casa íntima, nossa casa mental, convidando-nos a olhar essas paisagens, essa arquitetura interna da nossa mente para verificarmos os nossos verdadeiros tesouros. Cuidemos então dessa nossa e tão importante casa mental. Assim, com essas mensagens, nós agradecemos mais uma vez essa companhia maravilhosa e generosa, desejando que essas singelas reflexões possam ter tocado profundamente a intimidade de cada um de vocês que nos acompanha pacientemente, semanalmente, aqui no site da Rádio Brasil Espírita e também nas diferentes plataformas, no Spotify, no canal do YouTube, generosamente acompanhando, para que juntos possamos enriquecer as nossas bagagens internas, para escolhermos os melhores caminhos que nos conduzirão a esse aperfeiçoamento interior e a caminhos mais felizes. Antes de encerrarmos objetivamente, fazemos o nosso convite semanal e antes dizendo que aqui no canto do vídeo vocês vão encontrar um símbolozinho do QR Code, alguns já sabem, mas aqueles que nos conhecem pela primeira vez, que acompanham esse programa pela primeira vez, sobretudo no canal do YouTube, esse QR Code vocês vão, através dele, poder contribuir com toda a equipe maravilhosa que está por trás da Rádio Brasil Espírita, levando essa mensagem consoladora nas diferentes plataformas incansavelmente, a tantas regiões espalhadas aí no Brasil e no mundo. Então agradecemos a todos vocês que têm compartilhado, que têm acompanhado, que têm nos escutado carinhosa e pacientemente toda semana, desejando do fundo do coração que todos possam ter uma semana iluminativa. Vão lá, acompanhem também, nas horas vazias, nos momentos de inquietação, vão lá no site da Rádio Brasil Espírita ou no canal do YouTube, ou também lá registrado nas diferentes plataformas, para escutarem os programas gravados ou outros diferentes programas trazidos
e apresentados por diferentes amigos espalhados aí pelo Brasil, que pensam, elaboram com tanto carinho essas mensagens que trazem consolo à nossa alma e ao nosso coração. Um beijo no fundo do coração, desejando que todos, mais uma vez, como nós dissemos, tenham uma semana inspiradora, iluminada e, sobretudo, na companhia amorosa e generosa do Mestre Jesus, que na fala da veneranda Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, jamais sai da nossa companhia. Paz e bem para todos e que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração, muita paz e muita luz para todos vocês.